Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. 7h15. Hello, Neumann. Bom dia, good morning. Bom dia, Raíssen Abac. Bom dia, Alessandra Romano. Bom dia, Almirante Nelson. Nelson Admiral. Oi, bom dia. Ana Paula Niederauer, bom dia, Paula Marinho, bom dia, ouvinte da Rádio Estadão, aquela rádio que conta tudo sobre todo lugar do mundo, não só sobre esse lugar em que nós estamos. Tá certo, Raíssen? Certo. E o Donald Trump, que tem o slogan dele de campanha, que é, como é que ele falava? I wanna make American great again. Yes. É isso? When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Deixa estar, Let It Be, na voz de Paul McCartney, uma gravação dos últimos sucessos dos Beatles, é, na minha opinião, a melô da vitória do Trump. Fala-se muito na surpresa, fala-se muito na radicalidade, da campanha, na baixaria e tal, mas na verdade eu acho que a vitória do Trump é basicamente a vitória do deixa pra lá, deixa estar, do Let It Be dos Beatles, né? Na verdade, esse resultado espetacular, histórico das urnas americanas nessa terça-feira, ele me lembra muito a vitória de George W. Bush sobre Al Gore, sendo que agora o Trump também teve maioria nos votos populares, ganhou em todos os estados. A vitória do Trump é, sobretudo, indiscutível, né? Bom, o porquê que me lembra o George W. Bush? O Bill Clinton, dizem, é o presidente da história dos Estados Unidos que tem o maior QI. O George W. Bush é o que tinha o mais baixo QI, né? O QI do Trump não é dos mais recomendáveis, como eu fiquei ouvindo aí no comentário da Lúcia Guimarães a respeito das empresas, dos cassinos que ele quebrou, das empresas que ele fechou, dos dribles que ele deu no imposto de renda, etc. Mas por que é que me lembra o George W. Bush? Não é tanto pela questão do QI, é que o George W. Bush, ele entrou na história dos Estados Unidos porque ele estava para ser vítima de um processo de impeachment por causa de umas malandragens, umas maracutaias que ele andou fazendo lá na administração do seu dinheiro, assim como o Trump fez, né? Só que ele foi salvo pelo Al-Qaeda, né? Que explodiu as Torres Gêmeas e possibilitou que a nação se unisse com ele contra a ameaça externa do Bin Laden. E com isso, George W. Bush se manteve no poder, não sofreu o processo de impeachment e governou tranquilamente, né? Agora, essa lembrança volta até porque o George W. Bush recusou-se a votar no candidato do Partido Republicano, traduzindo um espírito meio leviano com que os republicanos tocaram a escolha do seu candidato, possibilitando, inclusive, com que Donald Trump tivesse um desempenho histórico, uma vez que ele não teve, em nenhum momento, o apoio da estrutura burocrática, dos líderes históricos do Partido Republicano ao longo da disputa das prévias e da própria eleição. O Partido Republicano ganhou a Câmara, ganhou o Senado, quer dizer, tem maioria nos dois poderes. No terceiro poder não tem, porque o Poder Judiciário nos Estados Unidos é mais independente do que o nosso aqui. E isso aí vai pôr em xeque o fato do Partido Republicano, o Trump não ter sido um candidato heterodoxo, ortodoxo do Partido Republicano. Isso vai pôr em xeque um dos princípios fundamentais da democracia dos pais fundadores, que é
o checks and balances, né? Pesos e contrapesos. Quer dizer, os poderes se controlam e se vigiam entre si. Não fique pensando você que o Trump vai ter vida mansa no Congresso, porque ele as duas bancadas majoritárias serão do partido pelo qual ele disputou a eleição. Como o partido não deu nunca o seu aval, esses checks and balances... Aliás, os partidos americanos nunca seguiram como cordeiros os presidentes da República. Lá vale mesmo a questão dos poderes, da autonomia entre os poderes. A verdade é que o Let It Be, de certa forma também, ele traduz o gesto histórico do cônsul romano Pôncio Pilatos, quando lavou as mãos da sorte de Jesus Cristo. Todo mundo, os candidatos republicanos que o enfrentaram, depois os líderes republicanos que, como o Bush, não votaram nele, todo mundo lavou as mãos diante daquilo que eu chamo de... Aliás, não fui eu que chamei, não. Foi a Barbara Tuchman, né? A Marcha da Insensatez. Para a historiadora americana Barbara Tuchman, ela tem um livro famoso, A Marcha da Insensatez, em que ela mostra que as decisões na democracia podem também levar para muralhas. O Bush, por exemplo, foi o pior presidente da história dos Estados Unidos, levou os Estados Unidos a uma guerra no Iraque de Saddam Hussein, com base em mentiras. O Bush mentiu. Não o Bush, né? O establishment do governo Bush nos Estados Unidos mentiu a respeito de um arsenal químico que nunca foi descoberto, simplesmente porque não havia. Foi apenas usado como elemento de marketing para ganhar o poder e para ficar no poder, né? Essa marcha da insensatez pode estar sendo retomada com o Trump se o Congresso e o Poder Judiciário americano não tiverem uma atuação muito proativa e muito em cima da cobrança de que o Trump confirme aquilo que ele disse no seu discurso de comemoração da vitória sobre governar para todos os americanos. Eu peço que o almirante Nelson coloque para os nossos ouvintes o que é que o Trump disse a respeito disso hoje no seu discurso de vitória. Não, o almirante Nelson não tem aqui, eu pensei que tinha, desculpe. O Trump disse... O que nós ouvimos há pouco aqui, na abertura do Estadão no Ar, vamos ouvir. Thank you very much. I've just received a call from Secretary Clinton. Ele disse que recebeu a ligação da Hillary já, né, Lúcio? Ele diz que acaba de receber o telefonema da Hillary concedendo a derrota. And I congratulated her and her family on a very, very hard-fought campaign. I mean, ele deu parabéns a ela por uma luta bem lutada e a família dela. Uma batalha bem feita. Very long and very hard over a long period of time, and we owe her a major debt of gratitude for her service to our Ele diz que a Hillary Clinton, a quem ele chamava de Crooked Hillary, de mau caráter, merece a gratidão de todos. E agora ele está falando que os americanos devem se unir. I say it is time for us to come together as one united people. Ele diz que está na hora de nós, americanos, nos unirmos como um povo, um só povo. I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans. Eu prometo que vou ser presidente de todos os americanos. For those who have chosen not to support me in the past, of which there were a few people, I'm reaching out to you for your guidance and your help so that we E os can que não work together quiseram votar em and mim, unify parece que tem alguns de our vocês, great na country. verdade metade do país, eu vou pedir as sugestões a vocês sobre como governar. Isso aí. Então é isso que vai ser, mais do que o juramento da Bíblia e tudo, essa promessa de que vai governar para todos é a parte mais importante do discurso, dizendo inclusive
contando com a colaboração. Vamos ver como é que ele vai cumprir isso, se vai cumprir a baixaria toda que despejou na Já campanha, é outro cara né? no discurso, né? Então, isso aí que eu quis dizer, né? Esqueça, como o Fernando Henrique, aquela famosa Esqueçam o que eu escrevi. Esqueçam o que eu falei na campanha, né? De qualquer maneira, ele esqueceu, talvez, aí, de agradecer no seu discurso o diretor do FBI, que é um republicano, e que, ao contrário dos outros republicanos, deu-lhe a colaboração decisiva para a vitória, que foi colocar de novo questão de e-mails já investigados no meio da campanha, e que, evidentemente, não adiantou nada 2 dias depois dizer que aquilo não valia. Só que isso aí também nos lembra a fragilidade da Hillary. Quer dizer, se teve um let it be com o Trump, também houve com a Hillary, porque a Hillary está longe, dizem que ela é a mais preparada candidata da história dos Estados Unidos, né? Talvez até mais do que o marido Bill, mas a verdade é que ela tinha fragilidades, essa dos e-mails é apenas um problema de saúde e problemas de caráter também. Realmente, quando ele a chama de crooked, né? Pilantra, uma coisa assim que o valha, né? Isso é baseado na tradição do que se conhece da Hillary, que também é uma pessoa tida como muito arrogante, né? E muito remplie de soi-même, muito cheia de si mesma. Aliás, uma personagem histórica que é conhecida como remplie de soi-même é o filósofo grego Heráclito de Éfeso. E o filósofo grego Heráclito de Éfeso será assunto meu mais tarde, às 9 horas, quando eu vou voltar aqui para falar de Brasil, quando estiver comentando as peripécias de Silvinho Pereira do PT, né? Mas voltando aqui ao Donald Trump, cuja vitória está derrubando as bolsas no mundo inteiro, certamente vai derrubar aqui também no Brasil, porque vai ter consequências que ninguém sabe o que é que pode acontecer, né? Então, eu aconselho que se espere para ver quais são as atitudes deles como governantes e que possibilidades o Congresso e o Poder Judiciário, a Suprema Corte Americana, terão para conter os seus ímpetos. De qualquer maneira, nós sabemos que a eleição do Trump é uma eleição que enfrenta a globalização, é uma eleição do operário americano prejudicado no seu emprego e na sua renda pelo processo de globalização, que até agora vinha sendo incentivado pelos presidentes americanos, principalmente nas 2 gestões do democrata Obama, que é um presidente muito popular, mas não conseguiu, com a sua imensa popularidade, com sua grande simpatia, superar os problemas com que a Hillary enfrentou a disposição quase suicida do Trump ao longo da campanha. Para encerrar, eu gostaria de lembrar um verso famoso de Manuel Bandeira no poema Pneumotórax. Agora só nos resta dançar o tango argentino. Eu volto às 9. Eu só vou pedir antes de você ir embora, que hoje a participação do Neumann é fatiada, para você comentar essa frase aqui que eu fui resgatar. Eu considero a hipótese do Trump um pesadelo. Pesadelos às vezes se materializam, mas eu prefiro não pensar nisso, fazer o jogo do contente. Foi o que disse o ministro José Serra numa entrevista ao Correio Brasilense. O ministro José Serra, ele não é a questão nem de fazer o jogo do contente, é fazer o jogo do sensato. Você tem que... A realidade é que a eleição do Trump é indiscutível. Você não pode dizer, não, como no caso do Al Gore, não, o sistema americano, o Al Gore, nem dá para questionar. Mais votos, né? Ele teve mais votos em tudo, ele ganhou o número de delegados. A única coisa que eu contesto no Trump é que ele disse que a eleição estava sendo fraudada, sem apresentar nenhuma prova, e aí ele esqueceu. No discurso de vitória, ele esqueceu que se a eleição é, como ele disse, fraudulenta, ele ganhou uma eleição fraudulenta. Mas isso, evidentemente, é mais uma piada minha do que, na verdade, um fato relevante. O fato relevante é que nós todos vamos ter de conviver com o Trump presidente. E nós todos seremos testemunhas de um momento histórico importante
no qual se espera que os checks and balances, os freios e balanços da Constituição dos pais fundadores da Filadélfia sejam realmente suficientes para deter, por exemplo, uma possível aliança. Uma coisa que me ocorre agora é como é que vai ser a aliança Trump-Putin na guerra da Síria. Talvez esse seja o fato internacional mais importante a ser aguardado. Só que nós estamos muito longe da Síria, mas a tragédia da Síria é uma tragédia que atinge o mundo inteiro e nos atinge. Em relação a nós, tudo o que nós temos a fazer é realmente dançar o tango argentino, como parece que o Serra já está fazendo. Muito bem, aí hoje a primeira participação, hoje dividida, do José Neumann e Pinto, que volta logo mais aqui com a gente ao Estadão. Até mais. Mais do que um fatiamento, eu diria que é uma solução salomônica. Até já, então.